Fala pessoal, me chamo Aline Moreira, sou de Maceió, Alagoas, sou micropigmentadora, influencer e embaixadora da linha Line Barber da Mag Color Pigmentos. Hoje eu vou trazer para vocês... Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo do procedimento, desde a higienização até em si o procedimento. Os produtos que eu utilizo, qual a lâmina, o calibre, o porquê que eu uso, como fazer a marcação também para o procedimento, todo passo a passo. Se caso for uma pele que seja extremamente oleosa, você pode também fazer uma esfoliação antes, higieniza, faz a esfoliação e em seguida você limpa com ele, certo? Vou começar a higienização aqui para a gente poder fazer a marcação. E eu também vou dar as dicas para você de como fazer a marcação no seu cliente. Então, vou iniciar aqui a marcação. Uma dica que eu dou para vocês é que trabalhe sempre um cliente que tenha nessa região, ainda que seja uma barba um pouco falhada, mas que tenha pelos. Não indico que você faça um procedimento em um cliente que não tenha, que seja zero barba, porque assim não fica um procedimento natural e a gente precisa entregar a naturalidade. Outra coisa, sempre trazer a marcação bem próximo ao que o seu cliente tem de pelo, para realmente ficar um procedimento natural. Uma dica é que a gente sempre se baseie aqui pelo cantinho da boca do cliente. Você vê que a barba dele, ela vem mais ou menos aqui, ó, nessa marcação aqui perto da boca dele. Acontece muito do cliente não ter nessa região aqui. Também não indico que você traga até encostar aqui nessa região se não tiver pelo. A gente sempre vai trabalhar muito dentro do contorno do que ele tem de barba, certo? Vou fazer aqui a marcação para vocês verem. Se você não tiver domínio em relação a fazer a limpeza da barba, eu indico também que você peça para que o seu cliente já venha com a barba feita, que faça um dia antes, porque aí você também já vai ter uma noção de como ele quer essa barba, do que ele gosta, certo? Com a canetinha em gel, sempre trazendo aqui a marcação, ó, perto do tragus. Você vem trazendo aqui pro cantinho a boca do cliente aqui. Se ele tiver uma falha nessa região, você também pode trazer essa marcação um pouquinho mais limpa. Pronto, a gente vai trabalhar dentro desse desenho aqui. Você também precisa conversar com o seu cliente e ver qual a necessidade dele. Se ele quer dar bastante volume nessa barba ou se realmente preencher algumas falhas que ele tenha. No caso desse do meu cliente, ele quer apenas dar um pouco mais de volume, fazer alguns fios espaçados e preencher algumas pequenas falhas que ele tem. Não dá muito volume até porque ele já tem bastante pelinho. Então a gente vai trabalhar nesse lado da barba dele dessa forma. Esse outro lado, você já consegue ver que tem uma falha bem maior nessa região aqui. Então a gente vai conseguir preencher algumas pequenas falhas e dar volume mais nessa região. Vou fazer a marcação da mesma forma, trazendo aqui do tragus, trago até aqui, fecho aqui a lateral, porque ele também tem uma falha aqui, a gente consegue dar um pouquinho mais de volume nessa região e preenche essa falha maior, que é o que mais incomoda ele. Então, vou mostrar para vocês a lâmina que eu utilizo para realizar o procedimento. Eu utilizo a lâmina U, 18 pontas. Posso utilizar a de 16 milímetros ou a de 18. Isso vai depender muito da espessura do pelo do seu cliente para que o fio fique muito parecido. Essa daqui é a de 16 milímetros, que o pelo dele não é tão grosso assim e vai entregar um resultado mais natural. Para realizar esse procedimento, eu não utilizo anestésico, certo? Vai muito da sensibilidade do seu cliente. Mas assim, é um procedimento que a gente trabalha muito tranquilo, numa camada um pouco mais superficial. Então assim, não existe necessidade de você fazer com o anestésico. Mas se realmente seu cliente não suportar, for alguém que tem uma sensibilidade muito grande,
você pode utilizar o que você já utiliza na sobrancelha. Eu particularmente não gosto de utilizar porque assim eu sinto melhor a pele, fica mais tranquilo de você fazer. Então, vou utilizar o pigmento Line Barber, a cor médio, certo? Como eu falei antes, você não precisa fazer misturas, se utilizar ele puro, é só você identificar a cor do pelo do seu cliente e já aplicar ele no procedimento. Você tem que observar o direcionamento dos fios do seu cliente. É a mesma coisa da sobrancelha. Você vê que esse lado aqui, os pelos eles crescem todos para baixo. Tem um único sentido. Então assim, é super fácil de trabalhar. Já esse outro lado da barba dele, você vê que ele não cresce para baixo, ele cresce para os lados. E aqui, ó, ele faz uma curva. Então a gente tem que sempre ir seguindo esse direcionamento dos fios para que quando cicatrize fique bem parecido realmente com um fio natural. Eu vou iniciar pelo lado de cá e vou mostrando para vocês. Estica bem a pele e vem implantando o pigmento. Daí agora a gente vai fazer a saturação. Estica bem a pele para que o pigmento penetre bem. Então, aqui eu já fiz a primeira passada, a primeira ramificação, mas como ele tem aqui uma falha muito grande, eu vou preencher um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de volume. Mas trabalhando no limite para que não tenha nenhuma expansão do pigmento aqui. É importante que nunca se cruze os fios para que não haja nenhuma laceração aqui na pele e nem ocorra expansão desses pigmentos. Então, pessoal, aqui o resultado, vocês veem, ó, é até difícil de você identificar o que é a micropigmentação e o que é os pelos naturais do cliente. Então, pessoal, acabei de finalizar. Essa barba não é uma barba muito difícil de fazer, mas também, como eu falei anteriormente, é sempre bom que você, quando for fazer o procedimento, você analise antes se o cliente ele tem a possibilidade de fazer. Não é todos os clientes que a gente vai conseguir entregar um resultado satisfatório. Se a gente pegar um cliente que praticamente não tem pelo, então não vai ficar legal. Então aqui eu consegui dar um pouco mais de volume e assim ficou um procedimento muito lindo. Então você vê os benefícios de você utilizar a linha Barber, que é específica para esse procedimento. É um pigmento pronto, você só pega, vai realmente observar a cor do pelo do seu cliente e já aplicar. Tanto também os produtos de higienização, que também ajuda bastante. Você viu a facilidade que eu tinha de tirar o pigmento nessa parte, como tem muito pelo, dificulta um pouco, e com o higienizador ficou muito mais fácil de se fazer. Espero ter ajudado vocês, ter contribuído com esse conteúdo, e é isso, minha gente.